Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos neste vídeo abordar uma pergunta, uma questão que nos foi encaminhada por um inscrito aqui do nosso canal. Inácio Avelino nos mandou a seguinte pergunta: você poderia fazer um vídeo a respeito de trauma da infância e abuso sexual à luz da doutrina espírita? Pois conheço pessoas que passaram por isso e ainda sofrem pela lembrança. Como posso ajudá-los? Interrogação. Uma pergunta importante, sensível, com temas complicados e complexos que, lamentavelmente, permeiam qualquer sociedade do nosso globo, né? Em qualquer sociedade, em qualquer país, falando qualquer língua, nós vamos encontrar questões de traumas da infância e de abusos sexuais. Essas questões, à luz da doutrina espírita, precisa ficar claro que, se nós pegarmos os 4 primeiros livros da codificação ou da decodificação de Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, nós não vamos encontrar em nenhum desses 4 livros esses temas aqui colocados pelo Inácio sendo abordados. Abuso sexual, traumas de infância, não encontraremos nesses 4 livros. São esses 4 aqui. Aqui, ó. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Eles não tratam desses temas. A doutrina espírita, ela é progressista. Significa dizer que ela sempre está seguindo para a frente, ela não fica estacionada. E nós vamos ter algumas informações com alguns outros autores, algumas obras mediúnicas que nos apresentam questões que nos aproximam às que Inácio nos apresenta aqui. O que eu vou tentar fazer aqui é apresentar algumas informações, algum material, para que juntos nós reflitamos, meditemos sobre como a gente pode ajudar essas pessoas. Porque essa é a pergunta dele. Já aconteceu. O trauma já aconteceu, o abuso já aconteceu. E se já aconteceu, como podemos ajudar a quem passa por essas terríveis experiências? São terríveis. São muito ruins. Fazem muito mal. Que a doutrina espírita pode nos orientar, pode nos apresentar, nos indica o que fazer? Interrogação. Então eu vou apresentar aqui algumas informações e 7 ideias de como auxiliar. Eu pensei em 7. Poderiam ter sido 5, 2, 14, 50. Mas me vieram à cabeça, talvez de maneira intuitiva, 7 ideias. E eu vou apresentar a você, Inácio, e a todos que se interessarem pelas nossas meditações. Então, vamos por partes. Vamos entender um pouquinho o que é o trauma, que a gente quer ajudar, né? Para ajudar, eu preciso entender. Eu não posso desejar ajudar sem saber como ajudar. Então, o que é o trauma? O que é o abuso? O que esses 4 livros nos apresentam que pode me ajudar? E aí, no final, eu apresento essas 7 ideias para a gente pensar junto. Vamos lá. O que é o trauma? Eu então fui pesquisar, fui lá na psicologia, na psiquiatria, na medicina, nas ciências humanas. O que essa turma que estuda isso nos diz? Porque eu não sou psicólogo, não passo nem perto disso. Então não posso aqui criar falsas ideias, falsas verdades.
Então eu vou aqui ler para que juntos a gente aprenda. Trauma é uma experiência negativa, grave, assustadora ou estressante, capaz de promover o adoecimento psíquico. Essa é uma definição da área da psicologia e da psiquiatria. Uma experiência, um evento, um acontecimento, uma vivência negativa, grave, assustadora e estressante, que é capaz de promover o adoecimento psíquico. Mas o que é o adoecimento psíquico? O que significa esse psíquico, que vem da psique? Psique, então, é o conjunto formado por mente, pensamento, sentimento, comportamento, consciência e inconsciência. Então a gente já está entendendo alguma coisa, olha só. Eu sou um espírito que tem um psíquico, que tem uma psique. Minha psique é formada pela mente, pelo pensamento, pelo comportamento, pelo sentimento, pela consciência e pela inconsciência. Isso formata a minha psique, o meu psíquico. Então um trauma pode adoecer a minha mente, pode afetar meu comportamento, pode perturbar minha consciência, pode destravar coisas que estão na minha inconsciência, pode abalar meus sentimentos. Então é isso que trata o trauma. Pode, não necessariamente que vá acontecer, mas é possível. Por quê? Segunda informação. Trauma não é um transtorno psiquiátrico. Não é. E não implica no desenvolvimento de transtornos. A depender do trauma, ele não vai evoluir, não vai gerar um transtorno psiquiátrico, psíquico, da psique. A depender de cada pessoa, do tipo de trauma e da reação de cada um. Porém, alguns transtornos, atenção agora, alguns transtornos podem estar relacionados a um trauma. O transtorno, então, pode estar relacionado a um trauma. Como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático. Então, o que resulta tudo isso que eu falei? Que um trauma, ele pode sim criar uma questão muito dura em cada um de nós. Muito dura. E é importante que a gente entenda que o trauma, ele, a depender da intensidade, do grau, da potência e da profundidade, o trauma pode criar uma ruptura. Uma ruptura, como diz aqui, de um estado íntimo da criatura. Pode acontecer isso. E mais, quando a gente passa por uma vivência, seja qual vivência for, qual? Leve ou profunda, grave ou leve, moderada ou de grande potência, nós estamos lidando com energias. Porque nós somos energia, correto? Não sei se você sabe, mas você é um espírito imortal que condensa dentro de você uma potência energética. Você é energia. Nosso corpo físico é energia. Porque nosso corpo físico, ele é composto pelo quê? Moléculas. Não é isso? Nossas moléculas são formadas por átomos. E um átomo, ele é o quê? Por energia. Se o meu corpo é composto por
sei lá quantos milhões de átomos, eu sou energia. Quando eu deixo o corpo físico e permaneço com o meu perispírito, o perispírito também é formado por átomos formados da matéria espiritual, também é energia. Então, no estado encarnado, no estado desencarnado, eu sou energia. Então a gente lida com energia. As vivências nos apresentam questões energéticas também. Quando um trauma acontece e eu vou de alguma maneira assimilar aquele trauma, registrar aquele trauma, dentro de mim gera um ponto de energia, que foi da vivência do trauma. Cria-se esse foco de energia. Esse foco de energia, ele vai se juntar à minha energia. Mas ele não é da mesma, do mesmo equilíbrio, do mesmo patamar, da mesma consistência, da mesma qualidade, da mesma química, digamos assim, da minha. É uma energia nova, oriunda de algo externo, que gerou em mim um impacto. Não é que eu, de maneira pensada, entenda essas coisas. São coisas que a gente não controla. Essa energia, esse foco de energia fica ali. Como é um trauma negativo, a energia é negativa. E ela fica retida em mim. Quanto mais eu visito esse trauma, mais essa energia se condensa, se petrifica. Ela vai se tornando mais rígida. Porque eu estou toda hora voltando no trauma. Esse trauma, toda hora, ele é registrado pela minha consciência ou pela minha inconsciência. Então essa energia fica lá. Eu começo a ficar doente. Eu começo a ter problemas na minha área sentimental. Começo a ter problemas no meu comportamento, na minha personalidade, no meu caráter. Começo a ter medos, começo a ter receios, começo a ter dúvidas. Porque essa energia que está dentro de mim, que nasceu no evento, eu não noto ela. É uma energia que precisa ser, então, extirpada. Essa energia não me pertence. Ela não me pertence. Ela surgiu do trauma. Se eu consigo olhar para esse trauma com outro olhar, essa energia passa a se transformar em outra coisa. Porque eu não alimento mais ela. Eu não volto mais nesse trauma de maneira negativa, porque eu mudei meu olhar em relação ao trauma. Começo a olhar o trauma como uma questão, sim, da caminhada. Uma questão da vida mesmo. Como, por exemplo, um exemplo para a gente pensar. Eu quero fazer uma viagem para a Amazônia. Quero conhecer como é que é aquela floresta, rios, índios, tal. Vou para lá. Mas ao ir até a Amazônia, eu não tomei as vacinas necessárias. E lá, um contingente inacreditável de pernilongos vem para cima de mim. E eu sou, então, infectado por algumas doenças, alguns vírus. Malária, febre amarela, entre outras. E caio de cama. E fico muito doente. Muito doente. Vou até o limite quase do desencarne. Mas me recupero. Saio de lá e retorno para onde eu moro. Fiquei traumatizado. Não vou mais para a Amazônia. Morro de medo de pernilongo. Porque o que eu passei, a dor que eu passei, o sofrimento que eu passei, causou uma ruptura. Então, se toda vez que eu estiver perto de um pernilongo e eu relembrar aquilo, eu me torno uma pessoa extremamente neurótica. Fico neurótico com tudo. Fecho a casa, me cubro de roupas e uso
aqueles venenos e tal, que eu me torno neurótico. Mas se eu começo a olhar para essa experiência como uma coisa natural, porque na verdade eu não tomei, né, a vacina, fui para lá e quem vai para lá corre o risco, que eu vivi uma experiência, que eu aprendi, que eu entendi muitas coisas e eu começo a olhar esse trauma de uma outra maneira, essa energia, esse medo, essa neurose começa a recuar, perder força, porque eu não alimento mais esse fogão. Esse fogão não, esse fogo, perdão. E as coisas tendem, essa energia ruim negativa tende a diminuir até um dia que ela desaparece. Ela desaparece naturalmente, porque eu não alimento mais esse trauma. Então o trauma, ele pode sim gerar uma ruptura muito grave, coagular um ponto de energia muito ruim. E aí a gente estaciona nesses traumas, como é o trauma de infância. Aconteceu há 5, 6, 7, 10, 20 anos, eu não esqueço. Então, toda vez que eu volto lá, toda vez que eu vejo uma criança, uma situação análoga, que se parece, que lembra tal, eu pego o trem do passado. E esse trem me leva ao passado e no passado eu vou ficando. Essa energia, ela vai se condensando no nosso corpo mental. Nós temos um corpo mental que coordena pensamentos, sentimentos. Um corpo, sim, todo ele ligado ao perispírito. São questões mais complexas. E o abuso, saindo do trauma, indo para o abuso passa por duas condicionantes. O abuso só existe por duas condicionantes. Se nós tirarmos essas duas condicionantes, acaba o abuso na nossa humanidade. A primeira condicionante que gera o abuso é o poder. Quem abusa é quem tem poder, seja qual for o poder. Poder político, poder financeiro, poder de força física, poder religioso, poder patriarcal. Então os abusos sempre vêm de cima para baixo. Sempre. Nunca haverá um abuso que vai surgir do mais fraco para o mais forte. Porque é natural que o mais fraco ele recue. Então ele se mantém em proteção, recolhido, protegido. E o mais forte, o mais poderoso, por vezes abusa, porque ele detém o poder. E o poder faz com que ele se ache, imbatível. Que ele nunca vai ser descoberto, que ele pode tudo, e que aquela situação na qual ele está colocado, ele permanecerá nela por tempo indeterminado. Então é uma consciência deturpada daquele que detém um poder sobre o outro. Primeira condicionante. Segunda condicionante que promove o abuso é o primarismo. Primarismo que está conectado, ligado, que está ali ancorado ao instinto. Todos os que abusam são primários e dão vazão a um instinto. De novo, em qualquer categoria, em qualquer grau. O instinto, ele promove ao homem a barbárie, porque ele vai nos aproximar do início da caminhada, quando nós, no início da caminhada, éramos bárbaros e selvagens. Então esse primarismo, ele me joga lá para trás, para a selvageria. Na selvageria eu abuso. Porque os homens, na sua escalada, e nós, para chegarmos onde nós estamos agora, raciocinando, de maneira lógica, pensando, sentindo, refletindo, estudando, lendo, pesquisando, nós viemos numa marcha ascensional. Nós passamos pelos múltiplos reinos da natureza. Quando nós éramos primatas,
quando nós éramos homens ainda muito próximos dos símios, as nossas atitudes eram atitudes agressivas, selvagens, que abusavam dos outros seres que se pareciam com a gente. Nós avançamos, chegamos aqui. Estamos numa sociedade onde minimamente temos a razão já estabelecida em nós. A razão está estabelecida, ela está aí. Eu usar ou não a razão é uma escolha. Lá atrás, na selvageria, na barbárie, na questão primária, não havia escolha. Havia a ação pelo instinto. Hoje não. Eu escolho. Então, quando eu abuso, eu estou escolhendo não usar a razão e usar o instinto. Dentro do instinto, apoiado a selvageria. Dá-se o abuso. Então, nós temos aí a questão do poder. Eu posso, então eu vou abusar. E do primarismo. Eu tenho a razão, não vou usar a razão. Quero usar o instinto e vou agredir o outro. Tanto o trauma quanto o abuso sofrido desencadeiam desarranjos e desequilíbrios físicos e mentais, dando início a uma luta íntima, interna, na casa mental do ser. Desencadeia uma luta íntima. Eu vou lutar comigo mesmo, eu vou lutar contra a vivência, contra o trauma, contra o abuso, contra aquilo que eu não quero lembrar, contra aquilo que eu não queria ter vivido, contra aquilo que aconteceu. E essa luta, às vezes, uma luta ingrata, inglória e muito difícil. Muito difícil. Por isso, a pergunta vem bem a calhar. Como eu faço para ajudar? A gente vai chegar já. Antes, porém, eu quero trazer algumas questões. Por quê? Quem sofre um abuso é vítima. Claro que é. E os traumas fazem parte porque traumas muitas vezes são consequências de ações que a gente mesmo pratica. Então, traumas e abusos são condicionantes do nosso momento atual de vivências, da vida em si. Estaremos nessas situações como a gente está na possibilidade de sair à rua e acabarmos molhados pela chuva. Questões que muitas vezes nos fogem ao controle. Então eu quero trazer aqui rapidamente, dos 4 livros, ideias e informações, tá? Primeiro, vamos começar pelo primeiro. Livro dos Espíritos. Esse livro, que é um livro de perguntas e respostas, eu vou trazer aqui 2 rápidas perguntas para a gente entender o seguinte. Pergunta 399. As vicissitudes da vida corporal, ou seja, os problemas e dificuldades da vida, aqui reencarnada, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza das provas, dos problemas, das dificuldades, se pode induzir o gênero da existência anterior, ou seja, pelas questões que eu vivo, pelos traumas, pelas dificuldades, pelos problemas. Isso pode me mostrar como foi minha vida anterior? Ou minhas vidas anteriores? Resposta. Muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. E diz punido. E tem muito aí espírita que diz que não tem punição. Tem punição. A punição serve como reeducação, mas ele diz punição. E está no livro aqui, hein? Estou inventando. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. Olha lá, não é regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo. Olha o que ele diz. Tendência
instintiva a gente tem. Quando a gente não usa a razão e deixa a tendência instintiva nos guiar, a gente comete erros. Porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Então, muitos traumas e abusos estão condicionados às questões lá atrás. É difícil ouvir isso? É. Mas, infelizmente, é assim. E, para fechar esse livro, aí eu convido, você que quer saber mais, leia o livro, medite sobre ele. São as verdades aqui. A questão 258, de título Escolha das Provas, nos diz: quando no estado errante e antes de reencarnar, ou seja, antes de eu nascer, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Antes de eu nascer, eu já tenho uma previsão do que pode me acontecer? Resposta: sim. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, muitas das provas que eu vivo hoje, eu escolhi. E alguém pode dizer: meu Deus, como alguém pode ter escolhido isso? Por que não? Por que eu não posso ter escolhido passar por isso? Para depurar o meu espírito. Porque lá atrás, será que eu não fui um centurião romano que invadia aldeias? E quando eu invadia aldeias, eu raptava mulheres e tornava mulheres escravas sexuais? Será que eu não fiz isso? E será que quando a consciência bateu em mim, eu vi as M gigantes que eu fiz, eu não peço para passar por uma prova parecida, para eu sentir na pele o que o outro sentiu quando eu fui ao algoz? Ah, como isso acontece! Como isso acontece! Então a gente vai entendendo algumas coisas aqui. Não necessariamente que sempre é assim. Não é regra absoluta, mas acontece. Evangelho segundo o Espiritismo. O homem não deve jamais perder de vista, isso está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que eu também indico a leitura. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Então nós estamos num mundo inferior, e estamos aqui porque somos imperfeitos. A cada vicissitude, deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele, apenas dele, não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Então, no mundo de imperfeitos, teremos essas questões difíceis. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos. Olha lá. Ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas são livremente aceitas e escolhidas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Então nós somos já conscientes de muitas coisas. Vamos agora aqui ao livro A Gênese, que nos diz o seguinte. Capítulo 3, o bem e o mal. O mal existe e tem uma causa. Muita gente pergunta: por que Deus deixa o mal? Por que Deus permite isso? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? É um monte de pergunta. Mas basta ler, buscar a informação. Meu Deus, esses livros, pessoal, eles estão gratuitos em PDF na internet. É só entrar na Federação Espírita Brasileira. Baixa lá, é gratuito. Mas ninguém, ou poucos, se interessam, né? Os males de todas as espécies, males físicos ou morais,
que afligem a humanidade apresentam duas categorias que importa distinguir. Os males têm duas condicionantes. Primeiro, são os males que o homem pode evitar, e aqueles que independem da sua vontade. Tem dois tipos de mal, dois tipos de maus. Um mal que eu posso evitar, um mal que eu não posso evitar. Os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo. Então eu sofro hoje. Mas eu sofro hoje porque eu criei esse mal para mim lá atrás, quando o meu comportamento foi ridículo e péssimo. Pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras, das calamidades, que elas arrastam, dissensões, injustiças, opressão do fraco, pelo forte, enfim, a maioria das doenças. Está aqui. São 10 itens, eu poderia ler mais, não vou ler. Convido você a ler a Gênese, o bem e o mal. E por fim, livro O Céu e o Inferno. Convido você a ir aqui, no capítulo 7. Perdão. As penas futuras segundo o Espiritismo. Busque aqui o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. São 23 itens, que eu não vou ler todos. Perdão, são 32 itens, que eu não vou ler. Logicamente, eu vou ler só aqui, o item 7. Código Penal da Vida Futura. Item 7. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Nós praticamos muitas maldades. A maldade retorna e cobra de cada um de nós o nosso quinhão de erro. De novo, não se justifica nenhum ato de maldade e de perversidade perante o outro. Não se justifica. O mal deve ser extirpado, cortado, raiz afora. Porém, lembremos, o mundo é um mundo inferior. Somos imperfeitos. Vamos errar. E nesses erros, e a partir desses erros, poderemos repará-los. Chegamos então ao fim, aos sete ideias, ou 7 possibilidades para auxiliar o outro. Então eu vou ler aqui, vou pôr na tela, para que a gente deixe isso bem visível a todos nós. Então vamos lá. Item 1 na tela. Por que eu desejo ajudar? Então a gente precisa pensar. Por que eu quero ajudar aquela pessoa? O que eu estou buscando em auxiliar ela? Porque se eu desejo auxiliar alguém, isso é muito sério. Ajudar alguém nos coloca numa posição importante, em que aquela pessoa que está fragilizada pode observar em nós um bom caminho. Mas se eu não sei por que eu quero ajudar e não ofereço ao outro um bom caminho, eu posso criar um problema sério para ela e para mim. Então, por que eu quero ajudar? Eu preciso ter responsabilidade. Não posso ser irresponsável em querer ajudar alguém de qualquer maneira. Então, precisa organizar esse auxílio. Precisa ir com boa vontade. Precisa ir de coração aberto. Precisa ir sem chegar ao outro e criar uma situação que não seja boa. A primeira ideia é essa que eu apresento aqui para a gente. Pensar, por que eu quero ajudar? Segunda ideia na tela.
não piore o que já não está bom. Então, essa segunda ideia vem junto à primeira. Eu não posso ir até o outro e piorar o estado dele. Eu não posso ir até o outro e criar uma condição na qual, quando eu deixar essa pessoa, ela fique pior. Então é melhor não ajudar. Se é para atrapalhar, não vá. Quer ajudar? Não atrapalhe. Quer ajudar? Não piora. Deixa como está. Às vezes, uma prece. Às vezes não. Vou refazer. A prece sempre auxilia. O nomezinho colocado na caixa de vibrações da casa espírita, no centro. Ela põe o nome. Algumas casas espíritas liberam, permitem que eu faça o tratamento que chegue para outra pessoa. A pessoa nem vai saber. Eu estou recebendo um tratamento que está sendo direcionado ao outro. É possível, sem dúvida nenhuma. Então, não piore o que já não está bom. É o segunda diretriz, segunda ideia. Terceira na tela. Respeite e observe os limites, o tempo de cada um. Quando a gente vai auxiliar alguém, essa pessoa tem limites. Eu preciso enxergar isso. Eu tenho limites. Eu preciso observar isso. Porque às vezes eu quero, com tanta vontade, auxiliar alguém, que eu me perco. Eu cobro do outro uma melhoria que ele ainda não chegou nisso. Eu cobro do outro uma atitude na qual ele não está preparado. Eu vou com tanta ênfase que eu acabo abrindo mão das minhas coisas, das minhas questões. Acabo ficando às vezes até doente. Porque eu não observei limites, o tempo. Ajudar como Jesus auxiliava requer observar limites, o tempo e a maneira como a gente lidar com o outro. Então é importantíssimo observar os limites. Eu não posso ultrapassar e ir além do que eu posso oferecer. E não posso exigir do outro mais do que ele pode dar. Se o trauma é grande, eu preciso respeitar o tamanho desse trauma. Sem cobrar, sem exigir, sem colocar no outro uma cobrança equivocada e exagerada. Então esse foi o terceiro. Vamos agora à quarta ideia, na tela. Apresente ao outro as verdades celestiais e evangélicas. Eu acredito que esse é um dos mais importantes auxílios que a gente pode oferecer a outra pessoa. Apresentar a ela as verdades que estão contidas aqui, ó. Nesses 4 pequenos, mas gigantescos livros. As verdades de que somos imortais, que estamos num processo de reencarnação, que estamos em processos de resgate, que estamos em processos de reparação, que todos são imperfeitos, que vamos viver, sim, violências, agressões, privações, fazem parte. O mundo é imperfeito, o mundo é um mundo atrasado, é um mundo ainda em processo de evolução também. A humanidade está nessa mesma situação evolutiva e que tudo vai passar. Tudo passa. Nada é permanente. Tudo está em movimento. Tudo é inconstante. A escuridão é como a nuvem no céu. Ela vem, ela escurece, mas ela passa. A tempestade passa. E nós passaremos. Quando quem sofre consegue abarcar e ampliar o horizonte, entender que a vida é eterna, que aquela dor é momentânea, ela diminui. A dor sempre diminui quando a gente tem essa esperança como uma chama acesa que vai cobrindo e ela vai cicatrizando os problemas, as cicatrizes, as dores e os traumas. Então, apresente ao outro as verdades celestiais.
Vamos agora à quinta ideia. Procure incentivar no outro a segurança e a fortaleza. É ótimo quando a gente pode ir ao outro e oferecer ao outro uma boa palavra. Todos nós precisamos de segurança e precisamos ter força. Se a gente está fragilizado, se a gente está inseguro, fica difícil reagir. Então eu posso auxiliar o outro nessa retomada, oferecendo a ele, incentivando nele a força, a fortaleza, a segurança. Você vai sair dessa, vamos com calma, vamos juntos, você não está sozinho. Devagar, isso vai passar, mas você também precisa trabalhar para que isso passe. Precisamos ter consciência, precisamos ter esperança. Enfim, palavras de incentivo dia a dia, de tempo em tempo, entendendo o momento. Às vezes não é hora de falar, às vezes é hora de escutar, às vezes é hora de falar e de não escutar. Às vezes é hora de apresentar uma verdade, às vezes é hora de não apresentar a verdade. Então a gente vai monitorando, observando onde que a gente pode entrar com a lição e com o incentivo, principalmente o incentivo da esperança. Vamos agora ao sexta ideia, sexto item. Aliar tratamento físico ao tratamento espiritual. E isso é imprescindível. Quem vive problemas, seja qual for o problema, é necessário cuidar principalmente do espírito e também junto o corpo material. Como o avião. O avião tem duas asas, voa em equilíbrio, porque as duas asas estão em equilíbrio. Quando uma asa entra em desequilíbrio, o avião vai ter problemas no voo. Eu tenho um corpo material, eu tenho um corpo espiritual, eu tenho questões materiais, eu tenho questões espirituais. Quando eu trato só um lado, estou tratando só o espiritual, o material vai ter problemas. Estou tratando só o material, o espiritual vai ter problemas. Então o foco tem que ser no espírito. O mais importante é o espírito. Mas o material é muito importante e não pode ser negligenciado. Então quem tem um trauma, quem sofreu abuso, deve cuidar sim do corpo físico, manter atividades físicas, ir ao médico, etc. Toda a área de medicina, de psiquiatria, de psicologia deve ser consultada e incorporada ao tratamento. Mas deve ir ao tratamento espiritual. E tratamento espiritual não tem jeito, é feito em casas espíritas sérias. Sérias. E também uma mudança de atitude, uma mudança de postura espiritual da própria pessoa, né? Fazendo o evangelho no lar, com orações, com leituras, com estudos, uma mudança de fato do seu comportamento de uma maneira radical e séria. E por fim, vamos agora ao item 7 na tela. Não assumir para si responsabilidades e dores que não nos cabem e que são dos outros. Eis aí um ponto também muito importante. Como é que eu vou auxiliar ao outro se eu começo a absorver a carga do outro? Eu vou ficar doente. E aí, ficando doente, eu não ajudo ninguém. Então, lembrando que a dor é do outro, o sofrimento é do outro, o trauma é do outro, a vivência é do outro. Eu não consigo resolver nada pelo outro. Eu não consigo mudar nada no outro. Eu consigo auxiliar, fornecer ao outro possibilidades para que ele aceite ou não, para que ele possa, por ele mesmo ou por ela mesma, dar início à mudança, à reforma íntima, à reconfiguração interna espiritual. Então, se eu não tenho esse processo, não respeito e trago para mim a dor do outro, a responsabilidade do outro,
eu estarei invariavelmente adoecido. E se eu me torno uma pessoa enferma, sou eu que terei que buscar tratamento e necessitarei do auxílio dos outros. Eu saio do papel de amparar, de auxiliar, de ajudar, para ser auxiliado, ajudado, amparado. Queremos isso? A ideia aqui foi que cada um desses 7 itens se conectasse, se juntasse. Então, um a um, a gente observa que tem uma linearidade, tem uma consistência, um fala com o outro. Se eu sigo esses 7 ideias, ou 7 passos, eu consigo oferecer ao outro que está com dor, que está sofrendo, que tem problemas graves, um caminho. Um caminho. Vai por aqui. Vem comigo. Que sim, eu posso te ajudar. Eu estou me protegendo, eu estou auxiliando, eu estou servindo, e eu estou dentro de um processo que ele é um processo curativo. Porque eu estou lá de boa vontade. Eu quero ajudar que você fique bom. Eu quero ajudar para que você se melhore, que você se cure. Mas eu preciso ter em mente que, se eu não observo nenhum desses 7 passos ou 7 ideias, eu posso me precipitar, errar na mão. E aí tudo o que poderia ser muito bom passa a ser muito complicado. E depois, para a gente desfazer certas coisas, demandará de nós muito trabalho e muito esforço. Amigo Inácio Avelino, eu peço desculpas se não atendi, porque de fato são questões bem complexas, difíceis de tratar, e seria necessário abordagens muito além das minhas capacidades, que são bem limitadas mesmo. Mas esse foi o meu sincero esforço a você e a todos que, de alguma forma, observaram e acompanharam esse estudo e esse esforço. De novo, livro Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Quem sofre encontrará nesses livros manancial, uma fonte inesgotável de esperança. E a esperança é uma grande aliada na cura de todos nós, que não nos enganemos. Precisamos todos de Jesus, não nos esqueçamos nunca disso. Obrigado ao amigo Inácio Avelino, obrigado a você que acompanhou esse vídeo, muito obrigado. Reflitamos. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre